Olá, o Pauta Especial está no ar. No programa de hoje vamos falar sobre o Núcleo MP Comunitário, que desde 2011 ajuda e orienta moradores da periferia a cobrar dos gestores públicos direitos em áreas como saúde, educação e segurança pública. Nós vamos entender como funciona essa iniciativa do Ministério Público Estadual e de que forma ela ajuda toda a população a ter voz e a conhecer os próprios direitos. Desde 2011 existe no bairro do Vergel do Lago, em Maceió, o Núcleo MP Comunitário. Trata-se de uma iniciativa do Ministério Público Estadual que ajuda a orientar e instrumentalizar os moradores das áreas de periferia a cobrar dos gestores e órgãos públicos direitos como saúde, educação e segurança pública. O MP Comunitário também ensina a população a fazer boas escolhas, como identificar candidatos ficha limpa, por exemplo. E comigo no estúdio está a promotora Maria José Alves, também é coordenadora adjunta do núcleo. Não, é uma extensão muito grande essa de orientação, de participação, de diálogo com a comunidade. Mas vamos partir do princípio. Como foi criado esse núcleo e por quê? Bem, Miguel, em Brasília, por exemplo, tem um programa semelhante, só que quem está à frente desse programa em Brasília é o Tribunal de Justiça, é a Justiça Comunitária. Então, o MP Comunitário, que é o primeiro programa social do Ministério Público de Alagoas, tem esse objetivo, Justiça Comunitária. E por que isso? Porque a justiça, todos sabem, ela está, só para você ter uma ideia, nós temos hoje 150 milhões de processos. Isso inviabiliza qualquer justiça que se queira alcançar. A outra questão é que nessa sociedade tão litigante que nós estamos vivendo, tudo se judicializa, tudo se criminaliza, mas o fruto principal, o resultado disso, que é, para além do que eu desejo, do que você deseja, que são as partes envolvidas, a gente quer também a pacificação desse complexo, desse tecido social tão litigante que vivemos. E foi com base nessa questão que surgiu, então, essa possibilidade deste programa social do Ministério Público Comunitário. E o que nós vimos lá atrás, lá em 2011? Fizemos um estudo e vimos que em Maceió, claro, nas periferias de Maceió, entre tantos bairros onde a vulnerabilidade era imensa, onde a violência imperava, onde havia um abandono estatal, nós percebemos que o Vergel do Lago, à época, estava realmente... Sempre que você via notícias do Vergel do Lago, eram sempre notícias negativas. Nós fizemos este estudo e convidamos a população do Vergel. Eu sempre faço questão de esclarecer que este programa não foi construído no gabinete dos promotores de justiça, na sede do Ministério Público, ele foi construído com a comunidade. Nós, então, fizemos um convite a toda a comunidade, e aí entram as escolas, as igrejas, as várias denominações religiosas, os comerciantes, os empresários, enfim, toda a gama de pessoas, os moradores que são só os residentes na comunidade, e os convidamos para um encontro no final de semana. E perguntamos, e realmente, olha, compareceu muita gente. Foi no salão paroquial da Igreja do Perpétuo Socorro, porque nós não tínhamos ainda sede, não tínhamos um espaço físico, e perguntamos a essas pessoas quais eram os problemas do Vergel do Lago. Enquanto essas pessoas iam falando e comentando, nós fomos anotando na lousa, nesse salão paroquial, o que eles estavam dizendo, que era a nossa lousa de problemas. E depois colocamos um varal, o varal de soluções. Então, eles diziam os problemas e a gente dizia, mas qual seria a solução? Então, um dos problemas mais gritantes é a questão do lixo, que ainda é gritante lá, não apenas porque falta conscientização da comunidade, mas porque também nós, nas caminhadas que foram feitas pelo pessoal do MP Comunitário, eles detectaram, flagraram e fotografaram caminhões de lixo a serviço do município de Maceió, despejando lixo no Vergel do Lago, como se o Vergel do Lago fosse o lixão da cidade, e não é. sabe? Então, assim, a gente construímos junto com a comunidade. Na verdade, surgiu em 2011, mas em 2012 é que foi baixada a portaria, onde Cláudio Luiz Galvão Malta, que é o promotor de justiça, ele que é o coordenador, foi então chamado para coordenar, porque Cláudio Malta, ele tem mestrado pela Universidade de Harvard, justamente nessa questão das políticas públicas, no empoderamento da sociedade, do cidadão, para que o cidadão se veja como senhor de sua história, que ele tem
direitos, tem, mas ele também tem deveres e ele pode modificar. Há problemas na comunidade? Há, mas as soluções também estão na própria comunidade. Esse perfil melhorou a participação e o apoderamento, assim, da comunidade em seu bairro? Com certeza, absoluta certeza. Hoje, embora seja Ministério Público Comunitário, Unidade Vergel do Lago, nós ampliamos, atendemos, porque a procura era grande, então toda a Orla Lagunar, mais a Ponta Grossa, o Trapiche, Joaquim Leão, Virgem dos Pobres 1, 2 e 3, toda aquela região. E programas como este, e às vezes programas nas rádios, enfim, ou em outros canais, eles fazem com que pessoas, inclusive de outros bairros, às vezes chegam pessoas do Pinheiro, como já chegou, da Pitanguinha, do Farol, procurando ajuda. Aí a gente só vai fazer a orientação, não é? Mas melhorou bastante, porque a gente percebe isso na caminhada, nas oficinas que nós oferecemos. Nós temos uma vez por mês o MP Vai à Praça. É preciso que se diga também que este programa, ele caminha e ele é executado e ele é realizado pelos moradores do próprio Vergel. Os 28 agentes mediadores de conflito que funcionam no programa são moradores, são pessoas da comunidade. Nós temos inclusive mediadores desde lá de trás, desde 2012. Eles passaram por fizeram um curso e depois há uma capacitação que ela é continuada. Entende? Nós temos, eu sou coordenadora de junta, um promotor que é o Cláudio Malta, que é o coordenador, e duas servidoras do MP, que é a equipe multidisciplinar, uma psicóloga, a Luciana Dantas, e uma assistente social, Gediane Freitas. Todo o resto são pessoas da comunidade e voluntários. Eles realmente atuam, eles cumprem a carga horária, eles participam, eles fazem mediação de conflito, todos voluntariamente. Promotora, como é que o MP e a comunidade, unidas, conseguiram resolver, por exemplo, a ingerência de cabos eleitorais e a ingerência política? Porque me parece que isso é uma preocupação do MP, não pode ser dominado por pessoas. É uma excelente pergunta. Inclusive, lá atrás, em 2012, quando nós fizemos as primeiras reuniões, nós falávamos, o coordenador e eu, nós deixávamos bem claro isso, e nós, como se diz, falando isso com muita assertiva, sabe, deixando claro que não aceitaríamos, que o programa não ia servir de reduto eleitoral ou de curral eleitoral para ninguém. Isso afastou muitos, mas muitos cabos eleitorais, muitos. Gente que se sentiu incomodada, gente que percebeu que ali não conseguiria o que estava visando, então isso foi bom. A outra questão é que quem funciona, os mediadores, o povo, as pessoas da comunidade, toda a equipe, ela está muito bem articulada, preparada para isso, entendeu? Então, assim que eles detectam que alguém se aproxima com esse cunho, com esse objetivo, essa pessoa é logo afastada. E a outra questão é que não basta apenas que nós que estamos ali no programa, ou mesmo os 20, nós temos uma equipe hoje de 30 e poucas pessoas. Isso não basta, é preciso que a gente vá à comunidade. Por isso, a gente sempre estamos na comunidade. No dia que o MP vai à praça, para além de falar sobre o MP comunitário, a gente fala sobre a questão da cidadania, da questão da importância deste voto, da questão que se você está cobrando direitos, se você está cobrando ética, você também tem que ser ético. Você não pode, por exemplo, pagar alguém para ficar na fila do posto de saúde, entende? Então, assim, você não pode aceitar, porque a gente sabe, não é, Miguel, que lamentavelmente as unidades básicas de saúde, os antigos postos de saúde, eles estão como que loteados, não é, entre políticos. A gente também denunciou isso, a gente faz audiência pública para as questões das unidades básicas de saúde, a audiência pública para a questão do lixo, que a gente tem trabalhado isso. Por que a gente faz isso? Porque a gente percebeu que não basta você entrar com uma ação civil pública. Nós temos aquela ação civil pública que foi impetrada com a questão daquela lagoa Sururu de Capote, tá? Que foi ganho, que o judiciário reconheceu, que tem inclusive aportado alguns milhões de reais, mas a Sururu de Capote, a criançada e os adolescentes continuam sofrendo e o dinheiro está lá, entende? Agora, quando você empodera a comunidade, quando você mostra, as pessoas que estão na plateia são chamadas para o palco da própria vida, elas podem olhar melhor quais são os problemas, quais são as soluções, enxergar um horizonte e fazer. As pessoas estão sendo chamadas a fazer e elas estão se sentindo
incentivadas, valorizadas. Nós temos, Miguel, nós temos naquela comunidade como um todo valores incríveis, incríveis, e a gente não pode, e lamentavelmente, jornais, o dia a dia, e a gente mesmo, o sistema de justiça, só olha o negativo, né? O que está dando errado. Quando a gente tem gente, e aí a gente conseguiu o quê? Trazer essas pessoas. Nós temos, só para você ter uma ideia, a pessoa que é Serviços Gerais lá, a Neide, que é servidora, ela não é servidora pública, é de uma empresa terceirizada, o curso era à noite, ela fez parte do primeiro curso de mediadora de conflito, entende? Ela é alguém que faz o nosso café, que cuida da limpeza, alguém com muito valor, mas ela é hoje, antes de mais nada, uma cidadã consciente do que deve fazer, do como deve lutar. Por exemplo, a unidade básica, o CORA, que é o Complexo Regulador de Saúde. Toda unidade básica tem o atendimento do CORA. Só que lá na unidade básica, Roland Simão, nunca tem ninguém. Quando tem os pobres, coitados dos servidores, não tem como marcar os exames, porque o telefone não funciona, o computador não funciona, a internet não funciona, e as pessoas começaram a nos procurar. Para você ter uma ideia, nós, nesse primeiro semestre, foram expedidos pelo MP Comunitário 1.912 ofícios para o CORA, para a coordenação do CORA, solicitando, porque lá nós não somos órgão de execução, né, exames, consultas e exames em geral. E quando a gente faz isso, todos esses foram atendidos. Então, se todos esses foram atendidos, é porque tem como atender. Nós não temos que ser ponte, o serviço tem que funcionar como deve funcionar. Pois é, essa é a minha pergunta, porque daqui a pouco, no próximo bloco, a gente vai falar mais sobre essas funções e os resultados, né? E a parte assim da comunidade mesmo, intensificando a sua participação. Certo. É que na correlação de força, o prefeito tem diversas demandas, o secretário de saúde, secretário de segurança pública, de todos os bairros, mas a única comunidade que vai com peso do Ministério Público é a do Vergel. Isso na correlação de força faz diferença? Faz. E que faz diferença e muita. E o exemplo é simples. A promotora de saúde, que é a doutora Micheline Tenório, me procurou de uma certa feita, dizendo que o coordenador do Complexo Regulador, né, do CORA, estava perguntando por que eles estavam recebendo tantos ofícios do Ministério Público Comunitário, inclusive ofícios esses que iam com a assinatura, claro, da equipe multidisciplinar, porque eu sou coordenadora adjunta e o Cláudio Malta também, mas não é com prejuízo de função. Eu continuo atuando na 38ª, que é da violência doméstica e familiar contra a mulher, e o Cláudio Malta atua na infância e juventude, são duas varas que ele atua lá em Rio Largo. Então nós temos uma demanda grande. Nós vamos, uma vez por semana, eu vou e ele também, ele como é coordenador de 1 a 2 vezes, mas quem toca aquilo é a equipe, as 2 servidoras, junto com os mediadores de conflito. E ele queria saber, o coordenador, por que não havia assinatura do promotor de justiça, entende? Porque as pessoas estão acostumadas a ter a assinatura do promotor, a assinatura do juiz, como se assinaturas outras não tivessem valor, e tem valor, porque o nosso propósito, Miguel, quando tudo estiver totalmente estruturado, sairmos dali e irmos para outra unidade, porque o doutor Alfredo Gaspar de Mendonça tem o desejo de ampliar, de colocar pelo menos mais 3 núcleos. Seria um na parte baixa da cidade, na área litorânea, e um lá em cima no tabuleiro e o outro ainda por decidir. Mas essas pessoas vão estar empoderadas, capazes de cobrar por si, para a comunidade. Mas que tem diferença, tem. E a diferença está nesse exemplo, porque quando o cidadão vai até o posto, não tem vaga, não tem espaço, não tem consulta médica, não tem volta 3, 4, 5 vezes, 5 meses depois não consegue uma citologia, um hemograma simples. A partir do momento que vem para nós, que a gente faz o ofício, são atendidos. Ora, alguma coisa está errada. E o que é que está errado, Miguel? Está errado porque lá na ponta, ao invés de atender o cidadão, estão segurando, entendeu? Consultas e exames para A, B, C e D, porque isso a gente sabe, é moeda de troca, e a gente tem impedido isso, pelo menos com certeza. E agora nesse primeiro semestre, claro que foi muito mais que isso ano passado, mas no primeiro semestre agora, pelo menos 1.912 pessoas não irão votar em A, B, C ou D, porque essa pessoa conseguiu uma consulta ou um exame simples ou mais complicado para eles. No próximo bloco a gente continua esse papo com a coordenadora adjunta do Núcleo MP Comunitário, a promotora Maria José Alves. Até já.